Sabe aquele, vai, pai, Eu não cumprimento, ligo. puxa o assunto e não sei o que, e vira um negócio, aí manter contato, eu já não sei se... Não, isso sim, isso eu tenho bastante preguiça. Eu não tenho vontade de cultivar, porque amigo pra mim é amigo. Sabe que às vezes, sei lá, a vida tá muito corrida. Sim. É corrido pra ganhar dinheiro, é corrido pra tudo tá corrido. Então, muitas vezes eu não tô com meu celular, eu não vejo, então é difícil você cultivar. Tudo bem que eu tenho algumas amizades que eu tenho um pouquinho mais de proximidade, mas eu não tenho esse hábito de cultivar. Os meus amigos sabem e eles também são assim. Sim. Porque tem a vida corrida. Meus melhores amigos são amigos de, sei lá, de 20 anos, de 20 e poucos anos. Né? Você fez muito amigo na ginástica? Fiz. Eu tenho cara, o Victor Rosa, um grande amigo que está morando no Canadá. Tem o Arthur Zanetti, um querido que eu amo. O Zanetti, não sei explicar, ele merecia a estatuazinha do Zanetti, porque ele é maravilhoso. Nori é muito meu amigo. Eu amo o Nori. Amo o Nori porque ele é gente boa, né? Encontrei ele uma vez no ano novo que eu passei em Alter do Chão. Ah, é? Eu tava lá. Nori é muito meu amigo, eu amo o Nori. Tem a Thaís Mois, tem... Eu sou mais amigo dos meninos do que das meninas. Não é que eu não seja amigo das meninas. Amo a Flavinha, por exemplo. Acho a Flavinha... Tipo, a Flavinha é um carisma de pessoa. Mas não são todas as pessoas que eu tenho tanto contato. Sim. Mas todos pra mim são meus amigos. Eu considero... Todos da ginástica eu considero como meus amigos. E, não sei se eles me consideram também. Mas aí também... Né? Mas isso não é um eles se jogariam pra cima se eles encontrassem uma balada? Não me jogariam. Cara, eu acho que a galera do esporte muitas vezes não se aplaude. E eu acho isso péssimo. Eu tentei, durante um grande tempo, unir as pessoas do esporte para que a gente fizesse um movimento para que os atletas tivessem uma aposentadoria. Você vai para uma Olimpíada, você não tem uma aposentadoria, você treinou a vida inteira para aquilo, você não tem tempo para absolutamente nada e não tem uma aposentadoria. Tem várias coisas que, se os atletas se unissem mais, eu acho que seria diferente. O Zanetti, cara, é um parceirão, o Nori é um parceirão, todos os meninos da seleção, assim, tipo, amo as meninas também, mas é diferente, eu não sei, eu tenho a sensação que o esporte não é uma família de verdade, é muito pra si e por si. Mas você acha que isso tem a ver um pouco com não sei, né, principalmente um pouco na ginástica, de ser um trabalho tão você, sua superação em você, que às vezes, sei lá, chega um momento que a pessoa tá ali muito... não olha, não dá tempo, talvez, ou sei lá, não olha muito pro lado, ou nada a ver? Eu não sei, eu não sei se isso que eu tô falando é comigo, porque assim, há alguns anos eu falo muitas coisas sobre a minha irmã, que graças a Deus que minha irmã foi pro Big Brother, que o Brasil conheceu a Daniele como pessoa, porque as pessoas da ginástica nunca foram fã da minha irmã, nunca aplaudiram a Dani, nunca fizeram nada pela Dani. E eu amo lembrar que a minha irmã é a primeira medalhista mundial da história da ginástica. Sim. A Daya é uma multicampeã que eu amo a Daiane. Daya é foda, tipo, nível master, campeoníssima, uma querida, por sinal. Mas a Daya foi a segunda medalhista mundial, é a primeira campeã do mundo, mas a primeira medalha mundial é da minha irmã. E isso, no decorrer do tempo, as pessoas vão tentando apagar. E, cara, o céu tem espaço para todo mundo brilhar, não adianta você tentar apagar uma estrela. Então, tá lá, todo mundo tem seu espaço. Você não tem que derrubar alguém para colocar outra para cima. E eu tenho uma sensação que no esporte tem isso. E eu não falo isso só da ginástica, não falo só da ginástica. Essa geração da ginástica é uma geração boa, tá? É uma geração que eu vejo que as meninas são muito amigas umas das outras. Os meninos eu não tenho tanto contato, os atuais, porque eles são muito novos e eu estou muito fora da ginástica numa questão de dia a dia, então eu não tenho contato, eu não conheço os meninos mais novos. Eu tenho alguns que eu sou fã, eu posto às vezes dos meninos, mas eu tenho mais contato com a minha geração. Sim. E essa, agora no passado, a vitória da Rebeca, né, tudo aquilo em torno ali da ginástica, acho que foi o esporte mais falado, né, do Brasil, sim, assim, nas Olimpíadas. Você acompanhou bastante? Acompanhei, eu fui comentarista da Globo, nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, e a ginástica está num lugar muito alto, né? A gestão é uma gestão muito boa, já há um tempo. Eles tiveram, acho que 3 mandatos por Aracaju, que foi pela Luciene, e agora está com o Henrique Mota,
que foi meu amigo pessoal também, que treinou comigo a minha vida inteira, que é um querido, inteligentérrimo. Então tá muito... Além de ter grandes ginastas, existe algo por fora que tá muito bom. Porque eu digo que ninguém dá certo sozinho. A gente precisa de várias pessoas. No esporte você precisa de um nutrólogo, um psicólogo, um preparador físico, um treinador. Precisa de tanta gente para dar certo. E acho que na vida também é muito assim. Então, a ginástica está muito, muito organizada. Eu ia te perguntar o que você sente que mais mudou da sua... Vamos falar da sua época, mas da sua geração para cá. Assim, de jeito de lidar, de coisas que... Né, ontem a gente estava com a Daisy aqui, e a gente estava falando sobre chefe de cozinha, né? No meu tempo tipo, tinha chefe que jogava panela, que gritava e tal. Hoje, né, além de humanamente a gente ter evoluído, graças a Deus, as coisas têm mais nomes, né? Então muita coisa vai se mudando, por mais que o ambiente seja a pressão de uma Olimpíada, de uma Copa, deve ser assim, um negócio surreal. Você se prepara 4 anos para aquele evento. Sim. Então tem aquela coisa ali mais tensa. Mas muita coisa hoje a gente já sabe que não cabe mais. O esporte, a ginástica era abusiva antigamente. Era de geração para geração. Tem coisas que a gente olha e fala, a gente sempre tem que conversar para mudar as pessoas. A informação só vem na conversa. Só que eu não tenho como falar que naquela época eles estavam fazendo as coisas erradas. Eu não sei. O sistema era de uma maneira diferente, as pessoas pensavam de uma maneira diferente. Correto, eu não acho que é correto, mas... Eu falar que eles estavam fazendo errado do jeito que eles pensavam antigamente, eu não posso dizer isso. Eu não concordo com a conduta que tinha. Que eu já não era desse jeito por si. Eu nunca fui assim. A educação que os meus pais me deram foi de ser uma pessoa que não faça com o próximo aquilo que você não gosta que faça com você. Se eu via uma coisa que eu não gostava que fizesse comigo, eu não ia repassar isso. E a ginástica tinha isso, de repasse, de tudo. Os próprios trotes, que eram absurdos, eles passavam de geração para geração. Eu não deixei estender da minha geração. O trote foi eliminado a partir do Diego. Eu não concordava com isso. Eu achava um absurdo as coisas que faziam comigo. Então, eu não ia concordar. Gente, os trotes eram absurdos. Eles me faziam sentar em pilha com pasta de dente. Eu e vários atletas. Então, isso para mim... Pilha mesmo. Colocava uma pasta de dente em cima da pilha, você tinha que ficar todo nu, tinha que sentar na pilha e fazer uma prova, senão você era calouro forever. Que isso. Eu vi uma que você falou muito de uma caixa. O caixão da morte, isso também foi muito dito, né? Essas coisas não acontecem mais. O caixão da morte era mais ou menos dessa altura, eles prendiam a gente deitado naquilo ali, que era exatamente um caixão. Igual um caixão. Aí ficavam sentados em cima e você ficava preso ali. E isso, por exemplo, você perdeu um trauma desse num momento ali que você... Eu tenho ainda um pouco, eu considero que eu tenho um pouco de trauma da questão do ambiente fechado por conta disso. Você acha que isso influenciou? Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu quis sair da ginástica várias vezes, eu saí da ginástica várias vezes por conta disso. E é muito louco porque a gente assiste ali, né, e você não faz ideia de tudo que existe por trás, né? Você passa vê ali muita coisa, porque o esporte ele era muito romantizado, né? Porque é uma questão meio de heroísmo. Só que os atletas, eles passavam por absolutamente tudo para chegar ao seu ápice. Eu não falava muitas vezes das minhas lesões para não ser cortado da competição, porque era muito importante para mim. Então, hoje em dia está muito diferente. Eu fico imaginando, não tem como eu ter nascido nessa geração, porque na realidade, tanto eu quanto o Mozia e outros atletas que vieram anteriormente a mim, a gente abriu as portas para que hoje os atletas tenham o espaço que têm, mas tem que vir alguém que é meio que bate de frente, que eu bati de frente com o sistema. Eu não concordava com as coisas que faziam e foi mudando. Por isso, hoje em dia, eu acredito que nada disso acontece há muitos anos. Você acha que por bater de frente em algum momento você foi boicotado por isso? Claro, mas é que eu era muito melhor que a galera na minha geração. Eu era pro solo. Você imagina que eu fiquei em mais de 10 anos seguidos, eu fui pelo menos no mínimo nono do mundo. 10 anos seguidos. É muita coisa. Eu fui medalhista. Em 2002, eu era 5º do mundo. Em 2016, eu era prata. Olha o lastro de tempo sendo entre os melhores do mundo. Então, eu abri portas para que a confederação também pudesse ter patrocinadores. Eu e os atletas que estavam comigo. Só que eu postei esses dias um vídeo, eu tive a oportunidade,
privilégio de encontrar um amigo de infância que ele tinha vários vídeos nossos, criança. Eu mostrei minha irmã fazer mortal de costas com 5 anos de idade. Caraca. Eu postei no Instagram da Dani e no meu. 5 anos de idade, uma menina fazer mortal de costas no chão é surreal. Eu sabia fazer mortal com 7 anos de idade de costas sem ter entrado na ginástica. Então eu nasci pra ginástica. Por mais que desde criança eu gostava muito de cantar, eu nasci pra ginástica. Quem que arrastou quem, assim? Quem teve o primeiro interesse? Foi a Dani. Ah, Dani. Tudo foi a Dani. Eu sempre me inspirei na minha irmã. Meu exemplo era a Dani, porque a Dani foi um talento meio absurdo. Só que a Dani é de uma geração que não tinha nada. A gente treinava em pneu e em cima tatame de judô, que é de matéria-prima, esqueci o nome. Hoje em dia... Tem tecnologia de... Até 2012 não existia mola no tablado, né? Que foi quando eu ia sair da ginástica. Depois que eu caí de cara em Londres, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não tenho condição física, mental, corporal. Eu falei, eu vou sair da ginástica. Muita lesão, já tinha operado 11 vezes. Eu não aguentava mais cirurgia em cima de cirurgia. Em 10 anos, eu tive 6 anos de reabilitação. É muito tempo. Então eu não aguentava mais. Aí mudaram o tablado para um tablado com mola a partir de 2013. Mas falei, quero voltar agora. Parece que Deus falou assim, ó, seu tempo não acabou aqui. Você se arrependeu depois que você saiu em algum momento? Porque é uma coisa que, por mais que seja seu estilo de vida, também dá uma viciada também. Por exemplo, eu não faço ideia do que é a adrenalina de você competir uma Olimpíada. Mas quando você tá acostumado a ter esse sentimento e aí em algum momento você não tem mais, sua cabeça também deve dar uma bugada, né? Tipo, putz, tá tudo acontecendo e eu não tô lá. Eu não tive essa sensação porque eu saí da ginástica muito debilitado no meu corpo. Eu tinha acabado de operar minha coluna, eu coloquei 16 pinos na coluna, eu já tinha operado 5 vezes meu pé direito, 1 vez meu pé esquerdo, 2 vezes o joelho direito, 2 vezes o ombro esquerdo. Não, ainda tem. Eu quebrei meu pé já mais de 30 vezes pela ginástica, eu já tive que enxertar dos 2 joelhos para reconstruir meu pé esquerdo, eu já rompi o bíceps, foi tanta lesão que eu tava cansado de estar numa mesa de cirurgia. Eu não queria, é a única coisa que eu hoje em dia tenho pavor, imaginar que eu tenho que operar alguma coisa, e eu tenho que operar uma cicatriz minha, quando eu operei minha coluna, um dos pontos da coluna que os pinos eles colocaram pelo lado e por trás. Eu tenho 6 cicatrizes atrás e uma bem grande lateral aqui, que é desse tamanho, aqui é lateral. Colocaram todos os pinos pela parte lateral, então mexeu também nos meus órgãos. Só que quando ele foi costurar o ponto, pegou num pedaço do meu músculo. Então é por isso que eu tenho o hábito sempre de estar tocando no lado. Tô ficando mole aqui. Então eu teria que operar de novo para tirar esse ponto, mas eu não me imagino operando de novo. Então... Nossa, que agonia. Você pergunta? Eu quase desmaiei agora enquanto ele descrevia, mas como as lesões foram muito difíceis, eu tava lendo sobre você, obviamente, né, das Olimpíadas, e eu vi que você ficou 6 meses lesionado antes de você ser campeão do mundo. E aí eu queria saber, Meu primeiro título mundial. Antes de você ser campeão, assim, e você é o primeiro, eu sei que a gente exalta a Dani, exalta muita gente, mas assim, você também foi o primeiro campeão, assim, tipo, também é uma história muito, ainda mais sabendo de todas essas lesões, assim. Aí é mais pra te exaltar também e pra perguntar do tipo, o que passou na sua cabeça? Porque você escondia suas lesões e tal, você estava 6 meses parado e você foi lá e ganhou um ouro. Nessa época eu não escondia, porque essa época eu era o único que tinha chance de resultado. Depois teve o surgimento do Zanetti, de outros atletas. Então eu tinha lesão e eu já estava mais velho, eu não falava que estava doendo. Não falava nada. Porque eu tinha medo de ser cortado da seleção. Mas nessa época, isso daí foi em 2005 que aconteceu. A gente teve uma Copa do Mundo em São Paulo, no Ibirapuera. O ginásio lotado, tinham 10 mil pessoas no ginásio. Ao vivo pela Bandeirantes na época. E eu quebrei meu pé 10 minutos antes da competição. E eu não sabia que eu tinha quebrado meu pé. Deu um estalo muito grande no aquecimento, só que você imagina que tem 10 mil pessoas gritando teu nome, era a geração do DDD. A Dani era muito conhecida, a Daiane era muito conhecida e eu era muito conhecido. Então, o que o atleta é? Ele é um exibicionista. Ele tá ali para mostrar o seu trabalho. Então eu queria muito, caramba, uma super oportunidade ao vivo, num canal aberto. Quero muito competir isso. E aí eu quebrei o pé, não sabia, tentei entrar, fiz uma estrelinha só, saí chorando, mó mico.